Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, o que confirma que o muçulmano presta atenção e tem o devido cuidado com os nomes de Allah, louvado seja, é ele saber que os nomes de Allah não têm erros, pois são nomes do Senhor Todo-Poderoso, o Magnífico, o Criador. Errar nos nomes de Allah é cometer desvios e cair na escuridão. E isso faz com que qualquer pessoa consciente não fale dos nomes de Allah a não ser com conhecimento. E não se fala nada em relação aos nomes de Allah a não ser com evidência do Alcorão e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quem fizer o contrário disso estará tomando o caminho do desvio. Como a pessoa quer aprender as bases, as origens da religião com aquilo que é diferente do que foi revelado ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Caros ouvintes, e quando povos, pessoas associarão os nomes de Allah com características e coisas que não estão no Alcorão e na Sunnah, apareceram coisas muito estranhas, coisas erradas, e parece que eles não sentem a sacralidade destes nomes e a elevada posição destes nomes, e a gravidade de se falar estes nomes sem evidências. E vamos falar nesta aula alguns erros que ocorrem e se espalham, para que o muçulmano tenha cuidado para não cair nestes desvios, para preservar a sua fé, a sacralidade destes nomes e o respeito por estes nomes. Entre alguns desvios, existe um folheto, uma publicação sendo divulgada para as pessoas, onde o autor afirma que cada nome de Allah tem uma cura específica para determinado tipo de doença. Para a doença nos olhos, existe um nome, para a doença nos ouvidos, existe outro nome, para a doença nos ossos, outro nome, e para a doença de cabeça, outro nome, e por aí em diante. E o autor ainda diz que para cada doença você deve falar tantas vezes o nome de Allah. E isto é um desvio, algo que Allah não revelou, não há nada no Corão e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que evidencia o que o autor do folheto disse. E com isso, o autor deste folheto cometeu dois erros graves. O primeiro deles, ele influenciou as pessoas a cometerem esta inovação. E o segundo, fez com que as pessoas se ocupassem com recordações que não estão presentes no Alcorão e na Sunnah. E dentre os erros que ocorrem entre as pessoas é a ação de pendurar coisas com o nome de Allah, como por exemplo, colocar uma corrente, um fio com o nome de Allah no carro, ou pendurar quadros em casa para que seja protegido contra os maus olhares, quadros com os nomes de Allah, contra coisas ruins, entre outras coisas. Esta é uma ação que não existe, e não há nada no Alcorão e na Sunnah que dizem que esta ação é permitida, que é recomendada. Pelo contrário, as evidências no Alcorão e na Sunnah demonstram a proibição desta ação. Como, por exemplo, o hadith autêntico, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem pendurar amuletos, então Allah não completará ou atenderá seu pedido, sua súplica. Outro erro que as pessoas cometem referente aos nomes de Allah é escrevê-los, fazer belas pinturas em paredes, quadros para deixar de enfeite, grafites, pinturas artísticas, pinturas tão enfeitadas de forma que quem vê elogia o quadro ou a bela letra e nem repara no nome de Allah. Já a reflexão destes nomes no coração, o aumento da fé e das boas ações não ocorre com estas ações que não foram legisladas no Alcorão e na Sunnah.
Outro erro que ocorre é o pensamento das pessoas que os nomes de Allah se limitam a 99, devido ao hadith autêntico onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a Allah pertencem 99 nomes, 100 menos 1. Quem enumerá-los entrará no paraíso. Então as pessoas montam um cronograma para falar estes 99 nomes diariamente. Leem uma vez os 99 nomes de manhã e leem outra vez à tarde ou à noite. Ou leem depois das orações obrigatórias, ou até repetem várias vezes determinados nomes. Todas estas ações são inovações, ações não legisladas no Alcorão e na Sunnah, e explicamos nas aulas anteriores que o sentido de enumerar neste hadith é no sentido de decorar estes nomes, entendê-los e suplicar por estes nomes. E há pessoas que vão além, que dizem que cada nome de Allah tem suas especificações e tem seus segredos ligados a Allah. E cada nome tem um servo que está pronto para servir, para lembrar de tal nome. Outros dizem que conseguem saber o futuro com os nomes de Allah. Outros dizem que com determinados nomes de Allah conseguem operar milagres. E tudo isso, caros ouvintes, é uma grande abertura das portas da invenção. Muitos feiticeiros e macumbeiros utilizam estes argumentos para enganar as pessoas, ganhar dinheiro e espalhar o mal, afirmando que sabem o que outros não sabem, e que foi dado tal capacidade, e eles sabem sobre informações secretas, e que souberam destas coisas secretas por causa do conhecimento deles nos nomes de Allah. E tudo isso faz parte da evidente mentira e do proveito tirado das pessoas que não têm conhecimento. E isso é falar de Allah e da religião dele sem evidência e sem provas. Isso faz parte da falsidade e da difamação. Outro tipo de erro é a pessoa se direcionar a Allah no pedido a Ele ou em qualquer adoração a Ele, pelo próprio nome. Não é permitido para qualquer pessoa dizer: eu adorei pelo nome tal de meu Senhor, ou eu me prostrei pelo nome tal de meu Senhor, como por exemplo a pessoa dizer: ó algum nome de Allah, ó magnífico, ó sustentador, tenha misericórdia de mim. Por isso que quando foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o versículo: glorifique o nome de teu Senhor, o Altíssimo, e o versículo: e glorifique o nome de teu Senhor, o Magnífico. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguiu estas ordens na sua prostração, quando disse: glorifico meu Senhor, o Altíssimo, e no Ruku', glorifico meu Senhor, o Magnífico. Outro erro é a pessoa se direcionar à própria característica de Allah na súplica, como por exemplo, a pessoa suplicar e dizer: ó misericórdia de Allah, ou a pessoa dizer: ó perdão de Allah, ó força de Allah, ó rosto de Allah, ó mão de Allah, entre outras coisas do tipo. Tudo isso está errado, pois a súplica não deve ser direcionada à característica, mas sim para o dono das características, que é Allah, louvado seja. Outro erro é a pessoa colocar abd, a palavra abd, servo, e outro nome depois que não seja um nome de Allah, como por exemplo, Abdu Muhammad, servo de Muhammad, ou Abdul Kaaba, servo da Kaaba, ou Abdul Umar, servo de Umar, Abdul Ali, servo de Ali, entre outros nomes. E os sábios entraram em consenso que isso é uma idolatria na unicidade do senhorio e na unicidade da adoração a Allah, pois todas as criaturas fazem parte do reino de Allah e são servos dele. Allah foi o único que os criou, os trouxe à vida quando ainda não tinham nascido. Allah os criou para que tornassem-no único em suas adorações. Outro erro é fazer ações que demonstram a falta de respeito com os nomes de Allah e o desrespeito quanto à sacralidade destes nomes. E as evidências demonstram a proibição de se colocar nomes que são nomes específicos de Allah, ou colocar nomes que desrespeitam os nomes de Allah.
e há muito material sobre este assunto. Disse Allah, louvado seja, na Surat Nuh, número 71, versículo 13: qual o problema de vocês para não atribuírem a Allah a sua devida grandeza? E quem engrandece os nomes de Allah, engrandece a ele propriamente dito. E outro erro que surgiu nestes últimos tempos, que é contrário ao engrandecimento obrigatório de Allah, é deixar jogar no chão folhas e livros que têm o nome de Allah, ou até mesmo jogar no lixo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não respondia ao cumprimento islâmico no banheiro por respeito à grandeza de Allah, para não falar o nome dele no banheiro. Imagina se ele permitiria com que os seus seguidores jogassem o nome de Allah no lixo ou no chão. Claro que não permitiria. Wallahu musta'an. Devemos fazer o contrário, unirmos estas folhas e livros e guardarmos de forma adequada, como forma de engrandecimento a Allah e respeito pelos nomes dele. E encerramos por aqui a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.